Olá, olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Folha de Concursos, né? Você que está se preparando para o concurso, preste atenção que a aula de hoje sempre cai, né? A disciplina de hoje sempre cai nos concursos, né? Estamos falando de noções de informática, tá? Noções de informática, tenha certeza, vai estar lá no seu edital, tá? E no seu edital, com certeza vai ter um ponto central, códigos maliciosos, né? Então fique atento que a aula de hoje é importantíssima para você, concurseiro, seja de qual área você esteja concorrendo, seja nível médio, seja nível superior, né? É uma disciplina bastante recorrente. Então vamos lá, vamos para a aula, vamos ser bem diretos, vamos ser bem direto ao ponto, né? O que são códigos maliciosos, né? O que são códigos maliciosos? Bom, temos a tendência de dizer que todos os códigos maliciosos são vírus, né? Vírus, mas o vírus é apenas um tipo, tá, de código malicioso. A gente vai ver vários tipos, né, de códigos maliciosos, e o vírus é apenas um tipo, mas é o mais conhecido, digamos assim, tá? Então, a tendência é que chamamos todos os códigos maliciosos de vírus, né? Mas aqui temos a definição correta, né, de código malicioso ou malware, né? São programas desenvolvidos especificamente para executar ações danosas, né? Então, se a ideia é provocar dano, então estamos falando de um código malicioso, tá? E atividade maliciosa em um computador, tá? Então, por onde é que esses códigos entram na máquina, né? Na máquina, nos computadores, né? Bom, alguns códigos vão explorar a vulnerabilidade dos softwares, isso, os softwares desatualizados, né? Auto-execução de mídias removíveis, né, infectadas com pendrive. Aí temos também o cartão de memória, né? São formas também de infectar, né, as máquinas, os computadores, né? Acessar páginas web maliciosas, né? Execução de arquivos infectados em anexo de e-mail, né? Por isso que temos que tomar sempre cuidado ao clicar os links que vêm em e-mails, mas não só em e-mails, né? Em outros meios de comunicação também. Opa, ação direta, né? Aqui coloca aqui e-mails, ação direta de invasores também, né? Impacto, né? Acesso a dados, execução de ações não autorizadas, né? E monitoramento também, porque existem, né, softwares maliciosos que a ideia é justamente isso, monitorar o que você está fazendo. Tá? Então vamos lá, vamos para alguns tipos, né, de códigos maliciosos, né? Sim, aqui eu coloquei aqui esse slide, né? Só a título de conhecimento, né? O que move o atacante, ou seja, o invasor, né? A vantagem financeira é um ponto, né? Muitos desejam a vantagem financeira, roubando senhas de bancos, né? Senhas de contas bancárias, né? De cartão de crédito, né? São formas, são muitas vezes o que instiga esses atacantes. Mas também o de autopromoção, né? O desejo de causar danos ou ganhar fama no submundo digital. Também pode ser o suporte a crimes, né? Envio de spam, hospedagem de sites falsos ou ataques a terceiros, né? Coleta de informações, espionagem, furto de dados confidenciais e privacidade, né? Eu diria que os principais pontos, né? O que move geralmente os atacantes, em grande maioria, é a vantagem financeira e a coleta de informações, né? Espionagem, né? Furto de dados confidenciais e privacidade são o que mais
geralmente instiga, né, esses atacantes. Então vamos lá, alguns tipos, né? Temos o ransomware. O ransomware, o sequestrador digital, o que ele faz, né? Torna os dados inacessíveis, né? Torna os dados inacessíveis. Esse daqui é o ponto crucial, né? E uma palavra-chave é criptografia, né? Ele torna os dados inacessíveis, geralmente usando criptografia forte, né? Com isso, o que ele faz? Ele exibe mensagem, né, exigindo o pagamento, né, de um resgate. Ou seja, ele rouba as suas informações, os seus dados e depois vai extorquir você pedindo resgate, né, pedindo dinheiro em troca para devolver o acesso, né, ou não vazar dados geralmente sensíveis. O processo, né, infecta o dispositivo, né, criptografa os arquivos, né, e exige, né, e exibe o valor e instrução de pagamento, né, a extorsão. Aí vem a extorsão. Esse é algumas características do ransomware, tá? O próximo queridinho, mais conhecido, né, vírus, né, o parasita digital. O que é que, deixa eu puxar aqui. Definição, né? A definição de vírus, né? Programa que se propaga inserindo cópias de si mesmo. Ok. Em outros arquivos ou programas. Hospedeiro, né? O vírus depende da execução do arquivo infectado, tá? Para se tornar ativo. Ele não funciona sozinho. Ou seja, o usuário tem que executar o arquivo infectado para que o vírus ele entre na máquina de fato, tá? Então, o meio de propagação, pendrive, né? Mídias removíveis, né? Anexo de e-mail, tá? Arquivos baixados na internet. Aí temos alguns tipos de vírus. Tem o vírus de script, né? Página da web. Vírus de macro são vírus que estão dentro de arquivos Word, Excel, né? Tem vírus de celular, né, também, claro, né, geralmente propagado via Bluetooth ou mensagem MMS, né, mensagem. Né. Vírus geralmente é o código malicioso mais conhecido, tá? E também bastante cobrado, tá? Pelas bancas. O worm, né? O worm, né, é o propagador automático. O que ele é? É a definição. Programa capaz, né? Programa capaz de propagar automaticamente pelas redes, né? Enviando cópias de si mesmo para computador. Então, diferentemente do vírus, né? Que o vírus necessita de um hospedeiro, o vírus necessita que um usuário executa o arquivo, né? Em que o vírus está inserido. Já o worm, né? Não precisa de um hospedeiro, né? E não precisa ser executado por um usuário, uma pessoa que vai lá, não precisa da ação humana, tá? É tudo automático. O worm viaja na rede, né? Procurando vulnerabilidade e ele vai lá, achando a vulnerabilidade, infecta a máquina. Então, identifica alvos na rede, né? O ciclo do worm, né? Envia cópias de si mesmo, ativa-se e reinicia o processo. Então, ele ativa e reinicia o processo e vai assim sucessivamente. Impacto, né? Consome muitos recursos, né? Causando lentidão em redes e travamento de computadores, né? Porque ele precisa de bastante recursos, né? Quando ele vai se multiplicando e vai exigindo muito da máquina, né? O que pode derrubar algumas redes, né? Algumas páginas, né? Bastante comum, tá? Então, o bot já é outro código malicioso, né? O exército de zumbi, o botnet, porque o bot, né? O bot é similar ao worm, né? A diferença é que o bot ele consegue ter o controle, né? O invasor consegue ter o controle do ataque,
tá? Enquanto o worm não, né? O worm viaja na rede e o invasor não tem mais acesso, controle sobre aquele código, tá? Ou sobre a máquina que aquele código é infectado. Já o bot tem. O bot tem, o invasor consegue controlar a sua máquina depois de infectada. Com isso, infectando várias máquinas, ele consegue fazer um botnet. O que é isso, né? Uma rede de zumbi. Uma rede de milhares de computadores infectados, zumbis, controlados simultaneamente por um criminoso, tá? E esse criminoso pode, o que é que ele faz? Vender essa capacidade que ele tem de controlar vários computadores, né? Pode vender esse serviço, né? Esse serviço criminoso, né? Para terceiros, né? Ou seja, vai lá, o criminoso tem lá milhares de computadores à sua disposição. Digo, ó, eu tenho a capacidade de derrubar um site do governo, né? Então, você quer contratar? Então, geralmente é isso que acontece. Então, o objetivo, ataques de negação de serviço, DOS, né? Envio massivo de spam, esconder a identidade do atacante também é uma função do bot. Né? Então, é essa a função. Também derrubar, principalmente derrubar sites, seja de governo, empresas, enfim. Spyware, né? O espião silencioso, o que é que ele faz? Né? Um programa projetado para monitorar atividades, enviar informações a terceiros sem consentimento. Aí temos alguns tipos, né? O keylog, né? Captura tudo o que é digitado no teclado. Então, sei lá, você vai acessar o Internet Bank né, no seu computador, você digita a senha, digita o usuário no teclado. Então, o que é isso? O keylog, o que é que vai fazer? Capturar tudo o que é digitado no teclado e enviar para o criminoso. Já o screenlog, o que acontece? Né? É a captura imagem da tela, né? Da tela do seu computador, onde o mouse clica, né? Usado para roubar senhas de teclado virtual. Então, se os bancos fizeram uma modificação no Internet Bank, né? Para não mais usar o teclado, né? Porque já existia o keylog, que capturava as informações que eram digitadas no teclado. Então, já esse código malicioso, ele vai capturar a tela, que geralmente os bancos estavam usando o teclado digital, virtual. Então, ele captura então tudo o que você clica com o mouse. Temos também o adware, exibir propagandas, muitas vezes monitorando a navegação para direcionar anúncios, ou seja, tudo que você é monitorado, né? E isso tem a parte lícita também, né? Em que você é monitorado, você entra lá, sei lá, em um site, você é monitorado, né? E exibe propagandas relacionadas àquilo que você navegou, tá? Mas também pode ser levado, esse adware pode ser também levado para a forma malícia. Então, tem esse lado também. Tem o cavalo de Troia, né? O Trojan. Da definição aqui, programa que finge ser útil. Olha só, finge ser útil. Justamente o que aconteceu, né, como diz na história do cavalo de Troia, né? Parecia um presente bom, mas no final tinha uma surpresa ruim. Então, parece ser útil, né? Aí temos aqui uns exemplos, cartão virtual, jogo, protetor de tela, mas executa funções maliciosas, né, ocultas. Então, o mecanismo, o usuário é enganado e executa o programa voluntariamente, né, porque parece bom, parece que é um arquivo bom, mas não é, tá? Então, temos alguns tipos, né, de Trojan. Tem um Trojan Downloader, né, que ele baixa outros códigos maliciosos. Tem o Trojan Bank,
né, que rouba dados bancários, tem o Trojan Backdoor, abre portas para invasão, né, tem o Trojan destrutivo, né, que apaga arquivos da máquina, né, do computador. Mais dois, na verdade, dois códigos maliciosos. Por quê? Porque temos o backdoor, perdão, e o rootkit, né? O backdoor o que é que faz? Né? Ele permite o retorno de um invasor ao computador comprometido. Uma vez o computador infectado por um backdoor, o que ele vai? Ele vai criar vulnerabilidades, né, para que outros invasores possam invadir a sua máquina. Tá? Então, deixa uma porta aberta, né, para a administração remota sem repetir o ataque original. Então, ele não precisa mais infectar, digamos assim, da maneira que infectou primeiramente, mas agora facilita a entrada de outros softwares maliciosos. Tá? E o rootkit, né, ele é um conjunto de técnicas para esconder, tá, a presença do invasor. Remove evidências, esconde arquivos, processos e conexões de rede do sistema operacional e do antivírus. Então, o rootkit, o que é que ele vai fazer? Tem um código malicioso, ele vai esconder esse código malicioso do sistema operacional, do antivírus, né? A função dele é justamente disfarçar outros programas, outros softwares, outros códigos maliciosos, tá? Aqui temos um resumo de alguns, né, de alguns códigos maliciosos. Temos aqui o vírus, né, insere cópias, a característica principal, né, insere cópias em arquivos, né, depende da execução do hospedeiro, né, o usuário precisa executar, né, para que o vírus realmente ele infecte e haja na sua máquina, né. Já o worm não, propaga-se automaticamente pela rede e explora a vulnerabilidade, tá? Achou uma brecha na máquina, o worm vai lá e entra, né? E ele vai se propagar automaticamente, não precisa da ação humana do usuário, não, tá? O bot, né, uma propagação também automática, assim como o worm, mas o invasor tem um controle, né? O controle remoto centralizado, né? O Trojan, né, finge ser legítimo, né? Instalado pelo usuário enganado. Né? O usuário não fica ali deslumbrado, né, pelo presente, mas geralmente não é um bom presente. Né? Spyware, foco monitoramento e furto de dados, né? Monitoramento e furto de dados, espionagem. Né? O rootkit, foco na camuflagem e manutenção do acesso. Tá? Vamos lá, vamos para questões aqui, questões de concurso. FCC 2025, ou seja, a Fundação Carlos Chagas 2025. Temos aqui o WannaCrit, não sei se é isso, essa pronúncia, né? Mas tudo bem. Foi um malware que infectou centenas de milhares de computadores em mais de 150 países, incluindo redes hospitalares, empresas de comunicação e transporte, causando prejuízo estimado em bilhões de dólares. Ele se propagava automaticamente. Olha aqui, uma característica dele. Ele se propagava automaticamente. Então, podemos pensar em quê? Em worms, né? E também podemos pensar em... deixa eu ver... Agora, minha mente agora fugiu a mente, né? O bot, né? Pode ser um worm ou um bot, tá? Porque ele se propaga automaticamente. De um computador para outro, sem a necessidade de interação do usuário, tá? E criptografa. Ele criptografa aqui os arquivos. Então, o ransomware tem essa característica, né? De criptografar para depois
como diz aqui, já diz aqui, ó, os arquivos exigindo resgate. O ransomware é uma característica do ransomware. Então, exigindo resgate em Bitcoin para liberar os dados. Essas características permitem concluir corretamente que o worm é o OneCrypt é um backdoor. Não, porque o backdoor ele geralmente deixa a porta aberta, livre para outros códigos maliciosos entrarem, né? O código voltar. Então não é. O cryptware também não é, tá? O Trojan também não é, a característica não é do Trojan, né? O rootkit também não é, porque o rootkit ele é para disfarçar, né? Disfarçar outros códigos maliciosos. Temos o vírus também não é, porque é uma propagação automática. O vírus necessita da ação do usuário, tá? O usuário precisa executar. E o ransomware é um ransomware, mas a parte do vírus está errada, né? Cryptware e autômato, não, também não é. Então fica a alternativa E, o worm, né? Porque tem uma propagação automática, e o ransomware porque o worm e um ransomware porque ele criptografava os arquivos e depois exigia, né, um resgate. Ah, sim, pessoal, eu esqueci de comentar. Deixa eu marcar logo aqui. Mas todas essas informações estão disponíveis lá na cartilha de segurança pela internet, né? Vocês podem pesquisar essa cartilha do .br e é gratuita essa cartilha, e geralmente as bancas pegam as informações, né? Formulam as questões por meio dessa cartilha, tá? IDCAP 2024, qual é a principal diferença entre um antivírus e o anti-spyware? Vamos lá, a gente não viu ainda a questão de antivírus, tá? E anti-spyware, mas a gente consegue já resolver essas questões, tá? Questões bastante tranquilas. Um antivírus é específico para dispositivos móveis, enquanto um anti-spyware é destinado apenas para computador. Não, claro que não, né? Computadores pessoais. Um antivírus é projetado para proteger contra spyware, enquanto o spyware é voltado exclusivamente para aviso. Bom, eles trocaram aqui, né? Então, errado. Antivírus e anti-spyware são termos usados para descrever o mesmo tipo de ameaça na segurança da informação. Não, não é o mesmo tipo. Um antivírus protege contra vírus, ok. Enquanto um anti-spyware protege contra programas espiões, corretamente. Alternativa D. Tá? Ambos se referem à mesma categoria de softwares de segurança, também não, tá? Mais uma questão. Fundação Carlos Chagas, FCC, 2024. Após ser alvo de um ataque cibernético que resultou no vazamento de dados, o CEO de uma organização está preocupado com as ameaças que a organização pode enfrentar e autorizou uma análise sobre as diferenças entre vírus e worms, né? Diferença entre vírus e worms. Concluindo corretamente que vírus afetam apenas sistemas operacionais específicos, enquanto worms podem afetar qualquer tipo de dispositivo conectado à internet. Errado. Um vírus pode se replicar automaticamente. Não, já está errado, né? O worm pode se replicar automaticamente e se espalhar sem intervenção humana, enquanto um vírus geralmente requer um hospedeiro para se espalhar corretamente. Alternativa C, tá? A alternativa D, ambos vírus e worms necessitam de um programa hospedeiro para se espalhar, né? Errado, o worms não precisa. E worms são uma forma de spyware, enquanto o vírus são uma forma de adware. Também não, errado. Tá? Mais uma questão da Fundação Carlos Chagas, 2024. Um servidor do Tribunal Regional do Trabalho identificou um malware do tipo
screenlog em seu computador, o qual, né, ele quer, geralmente ele quer a característica, né, que ele está pedindo. Permite o retorno de um invasor a um dispositivo comprometido por meio da inclusão de serviço criado ou modificado para esse fim? Não, isso aqui é uma característica do backdoor, tá? Então, alternativa A podemos eliminar. B. Propaga-se automaticamente pelas redes, explorando vulnerabilidade do sistema e aplicativos instalados e enviando cópias de si mesmo, de dispositivo para dispositivo. Não, isso aqui é uma característica do Worms, tá? Então, podemos eliminar. Captura e armazena as teclas digitadas. Sua atividade, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia de usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou internet banking. Bom, apesar de ser também um código de monitoramento, um código espião, tá? Esse daqui já é outro código, é o código kitlog, tá? Keylog, tá? Keylog, perdão. Então, não é esse código malicioso. É projetado para espionar o dono do dispositivo que não autorizou e não sabe que tal código está instalado. As informações coletadas são enviadas para quem induziu sua instalação. Também não é essa alternativa. E armazena a posição do cursor e a tela apresentada no monitor, ou a região que circunda determinada posição, nos momentos em que o mouse é clicado. É justamente isso. O screen log, ele capta, né, a tela, né, a tela onde o cursor se movimenta, a posição do cursor, onde você clica com o mouse. Então, é isso que o screen log ele faz, tá? Então, a alternativa certa é I. Mais uma questão, IDECAN 2024. Um vírus executado na máquina de um usuário fez com que um atacante copiasse os arquivos da vítima para a nuvem. A esse respeito, assinale a alternativa que apresenta o princípio da segurança da informação violado pelo atacante. Então, ele quer o princípio que foi violado, né? Bom, confidencialidade. Exatamente foi essa o princípio violado, né? Porque aqui ele copiou, tá? Se ele tivesse movido para a nuvem, então poderíamos dizer a disponibilidade, né? Integridade, bom, ele não criptografou, né? Então ele não apagou, então a integridade também está ok. Não repúdio também está errado, então fica confidencialidade. Mais última questão aqui, questão da Sesban Rio 2024. Um vírus de computador é um tipo de software malicioso capaz de causar prejuízos graves às pessoas e às organizações. O termo vírus de computador foi adotado em função de sua característica principal, que é, vamos lá, característica principal do vírus, tá? Coleta informações de um computador e transmiti-las para outro local. Não. Permite acesso ao computador sem o uso de verificação de segurança, também não. Destruir o hardware por meio de comandos específicos de software, também não. Passar doenças para as pessoas que usam o computador, claro que não, né, gente? E se replicar e se espalhar de um computador para outro. Bom, exatamente essa é uma das característica principal, né, do vírus, tá? Então, podemos finalizar essa aula. Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.